Olá, boa noite. Estamos numa live diretamente do Brasil com a psicóloga Gisele. O tema hoje é como lidar com o emocional em meio à pandemia e isolamento. Acho que a Gisele acabou de entrar aqui, vou chamar ela para conversar com a gente. Olá, Ei, Gi, Jota, tudo bem? joia. Boa Ai, que noite. bom, tava ansiosa. Pois, Boa já tem um noite, tempo que a né? gente está falando disso. Boa noite para todos que tá aí, quem vai entrar aí agora. A Gisele está lá do É o Brasil falando com a Arthur. gente. O Lá Arthur do é de onde? De Brasil. O Portugal? Arthur é daqui, Arthur é daqui. É meu amigo daqui. Ai, que legal. Eu tô E o bom, lisonjeada com esse convite, né? Esse e o convite bom é que as pessoas vão internacional. entrando, vai estar disponível também no GVT. Então, para quem não conseguir ver agora ao vivo, fica disponível para poder ver depois. Uhum, Para quem não conhece, sim, Gisele, minha amiga há anos, também é psicóloga. Ela vai hoje conversar com a gente, um bate-papo sobre como a gente lidar com o nosso emocional, que altera um pouquinho aí, devido a essa questão de isolamento, uhum, crise e a pandemia. Gisele, então apresenta um pouquinho pra sim. gente quem é você, sua profissão, o que que você faz hoje em dia. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu me formei em 2015, né, em psicologia na PUC, aqui no Brasil, em Betim. E aí eu vim morar com a minha mãe aqui na cidade de Mateus Leme, que é quase o interior aqui de Minas Gerais, né? Então, aqui eu tive a oportunidade de montar meu consultório, já dentro de uma clínica com outras especialidades médicas. E aí eu vi que eu precisava de me aperfeiçoar numa área que é a área que eu mais gosto, que está na atualidade, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, hoje eu atendo por convênios e particular, tenho Ai, meu cara. consultório, caiu aí, Ai, tenho meu consultório, né? Atendo todos os dias. E então, com essa pandemia, tem bombado, né? Vamos dizer assim, as demandas têm sido sim, muito em relação aos relacionamentos, aos sintomas aumentando. E sim. aí a gente vai falar sobre isso, né? Eu queria, não sei se você tem alguma pergunta ainda para fazer depois da apresentação. Tem Eu sim. trouxe alguns dados da OMS que eu queria, antes das perguntas, falar para Ah, vocês os pode dados. começar com os dados então pra gente, Posso então. Pode. falar? Pode. Porque a pandemia ela foi decretada em 20 de março, né? Calamidade pública, assim, no Brasil. Creio que no mundo em geral foi a partir de 20 de março. Sim, na Europa também foi mais ou menos E isso. aí foi também, né? Então, a OMS, ela lançou uma nota sobre saúde mental em 13 de maio, né, um pouco depois da pandemia, falando que a gente ia precisar, os governantes iam precisar de investir nessa área, porque, como toda crise anterior, isso ia afetar a saúde mental das pessoas. E eles precisariam de investir nessa área. E aí eles falaram o porquê, né? Eles quiseram explicar alguns motivos disso. E muitos, né, muitas das pessoas que foram impactadas estão sendo impactadas com isso. Claro Uhum. que todos nós, no primeiro momento, todos nós ficamos impactados, né? Mas aí as coisas foram se acertando para alguns, mas para outros ainda não, né? Mas assim, os pontos que eles colocaram aqui é o medo de morte, de pegar a própria, o vírus, medo de Uhum. perder um familiar, o distanciamento da família e amigos, problemas econômicos, medo de perder sua renda, né? Seu trabalho, é, e a incerteza sobre o futuro e também a ansiedade quanto às notícias falsas, né? Os fake news.
Tudo Foi. isso aqui traz uma certa ansiedade e um impacto no emocional, né? Então, um outro dado é que eu achei muito interessante que eles colocaram assim como em forma de reflexão. Antes do surgimento do Covid-19, eles já haviam feito uma pesquisa sobre saúde mental e fizeram uma pesquisa assim. A economia global, sabe quanto que ela gasta por ano tratando a depressão e a ansiedade? US$ 1 trilhão. Eu não Hum, sei nem quanto que é isso. US$ 1 trilhão por ano, né? Isso antes da pandemia, agora você imagina depois. Isso se deve, sabe por quê? Porque não tem prevenção. Porque o governo, ele não, de alguma forma, ele não leva a sério a prevenção e a promoção da saúde mental. Nos sim. postos de saúde, né? Com campanhas, com os profissionais dessa área. Olha só, a depressão afeta 264 milhões de pessoas do mundo. Cerca da metade de todas as condições da saúde mental começam aos 14 anos de idade. E sabe qual que é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos? A primeira causa são acidentes de trânsito e violência. Né? Violência, às vezes o jovem se envolve com droga, né? Uhum. Com algum ambiente assim e acaba morrendo. Isso no mundo. A segunda maior causa é o suicídio. De 14 aos 29 anos, a segunda maior causa de mortes no mundo é o suicídio. É importante falar disso, a gente não pode ficar calado, porque vocês que estão nos ouvindo, talvez tenha alguma pessoa que está aí ao seu lado e você percebe que está diferente, que está estranho, e é preciso levar ao médico, é preciso buscar ajuda, é preciso buscar apoio, ou você mesmo que está nos vendo, né? Porque isso, às vezes, não é divulgado com medo de ser divulgado e alguém tomar coragem de fazer, não, muito pelo contrário. É a Foi. informação, é o conhecimento que faz com que a gente melhore, com que a gente busque, né, ajuda. A gente pode pensar assim, nossa, tem tanta gente então morrendo assim, mas então é uma doença realmente? É uma epidemia, né? A Pois. depressão e a ansiedade é uma epidemia como a Covid-19, só que é uma epidemia na saúde mental. E deixa eu ver mais aqui. E tem uma informação muito legal aqui que eles colocaram também que para cada 100 mil pessoas só tem um profissional de saúde mental. Muito Né? pouco. Então você imagina, no mundo é muito pouco. Né? Sim. É algo que não é valorizado, Sim. que a gente precisa sempre de estar combatendo isso. E as lives, como a minha professora até disse, estão fazendo isso, elas estão sendo pontes para o conhecimento. Isso é Sim, importante. O reaproxima as conhecimento pessoas e mesmo informação. distantes, né? Mesmo isoladas, distantes, a gente consegue conversar e debater assuntos importantes como esse, né? Sim. Gisele, já aproveitando o gatilho, como uma pessoa ela se identifica que ela precisa de um psicólogo? Por exemplo, em que momento a pessoa ela deve procurar um psicólogo? Bom, todos nós, um dia, eu falo que todo mundo precisa de terapia, né? A gente precisa, mas quando você percebe que você está tendo alguns sintomas que não são comuns, alguns comportamentos, sentimentos, pensamentos que não são comuns da sua vida, né? Muitos pensamentos negativos, aqueles pensamentos que você não consegue parar de pensar, muitos sintomas de insônia, né? Alteração do sono, a pessoa não dorme, né? Ou aquele dia arrastado, difícil, a baixa energia, o desânimo, que muita gente acha que é preguiça, mas não é.
né? Você tem que analisar. Gente, eu sempre fui uma pessoa assim, saudável, eu estudava, trabalhava, agora eu tô aqui, não consigo fazer nada. Eu quero, mas eu tenho desânimo. É perceber isso, né? É, isso aí que eu tô falando são sintomas de uma depressão, né? Aquela falta de prazer nas pequenas coisas que tinha antes de fazer, ou tarefas fáceis de fazer, como ir ali lavar uma louça, né? Tomar banho, escovar os dentes, trocar de roupa, arrumar a cama. Então você vai percebendo assim esses sintomas e vai aumentando, a pessoa vai se isolando. Então é preciso você perceber como você era, como que está agora, aquele sentimento de angústia, né? Aquele aperto no peito. Outros sintomas também têm a ver com a crise de ansiedade, né? Aquela taquicardia enorme que você não sabe de onde vem, um medo de tudo, né? Que é a síndrome do pânico. Você pode ter uma falta de ar, uma angústia. Você vai no médico, o médico fala que você não tem nada, né? Nossa, estou com uma dor no peito, mas o cardiologista ou um outro médico fala que não é nada. Muitos que vêm aqui na urgência com sintomas de ansiedade, né? É pesquisado, é feito os exames. Quando constatam que não é nada, eles já falam, olha, a sua questão é psicológica, né? Procura uma terapia, procura um psicólogo. Eu tenho muitas demandas de pessoas que vieram da emergência, né? Que foram até a unidade de emergência com sintomas de ansiedade, achando que estava tendo um ataque cardíaco, um derrame, mas que era uma crise de ansiedade. Também Entendi. questões, né? A gente deve procurar psicólogo também por questões de, não só de transtornos, que eu estou falando de transtornos de humor, Uhum. mas se você está vivenciando um conflito, um estresse, não está sabendo lidar com aquilo, né? É muito difícil para as pessoas entenderem que a gente precisa de uma outra pessoa, de um profissional. Às vezes a gente quer abraçar o mundo com as duas mãos e acha que consegue tudo sozinho, só que não é assim. Não conseguimos tudo sozinhos, temos nossas limitações. E às vezes, sim, a gente precisa de ajuda, de orientação, né? Talvez você tenha uma dúvida do que fazer no futuro, esteja confuso no relacionamento, né? E aí você vai trazer isso pra gente na terapia e vamos trabalhar. Entendi. Isso É que isso. você citou aí da questão de arrumar cama, do ambiente, você acha que o ambiente, então, ele pode, então, influenciar bastante na nossa mudança de humor, estresse emocional, o ambiente que a Uhum. gente cria dentro de casa, ou até mesmo dia a dia, então, influencia bastante isso pra gente também, não é? Essa alteração. Sim. Aí, antes de continuar, tem pessoas apertando o coraçãozinho. Gente, quem tá na live, clica no coraçãozinho, indo Obrigado a pra live. todos. Isso, gente. Partilha com os Tá amigos ótimo, aí, que é um obrigada. conteúdo muito importante para Isso. todos nós. A Emília entrou, o Magno, muito obrigada, gente. É, Emily, Pelo minha prima, acompanhamento. Eu vi a Emily. Renata aqui também. Pois, o pessoal está Muito assistindo. legal. Isso. Você falou do ambiente, né? Isso. A Quanto, segunda de que maior. momento o ambiente pode influenciar, assim, até quando o ambiente pode influenciar a Uhum. gente? A segunda maior causa da gente ficar doente, vamos falar de ambiente no sentido de relações, tá? Do ambiente familiar, Sim, ambiente do trabalho, né? A segunda maior causa do adoecimento são as relações. Então, primeiro, se você, a primeira maior causa é a herança genética, se você já vem de uma família, né? uhum, Ou depressivo ou ansioso, você tem uma maior chance de ter. E a segunda é essa, é a família. Então, se você tem um ambiente familiar que já é adoecido, que já tem muitas brigas, que não é um relacionamento bom, ou um relacionamento de trabalho que é estressante, que você não se dá bem com seus colegas, ou que tem um chefe abusivo, né? Tudo isso faz com que você
fique doente também, se você não souber lidar. Se você Uhum. ainda não for assertivo, que muita gente ainda é assim, não sabe lidar com as situações, né? As pessoas brigam e na pandemia é o que está acontecendo. Muitos jovens, a Organização Mundial da Saúde falou isso, né? Que um grupo de risco da saúde mental são as crianças e os adolescentes que estão dentro de casa, vivenciando as brigas dos pais, os conflitos dos pais. Eu tenho isso no meu consultório. E não estão em um outro ambiente, né? Que seja a escola. Então, estão dentro de casa, sem fazer nada, com a cabeça vazia e vendo a briga dos pais, porque os pais também estão dentro de casa, doentes, estressados, né? Seja por problemas financeiros, seja por questões do próprio relacionamento ali do casamento, mas que isso precisa de ser resolvido, porque a gente já vai aí para 100 dias e aí a gente vai ficar? Então, sim, é importante a gente ter relacionamentos saudáveis. O ambiente é super importante. Se você não tiver num ambiente saudável, e não for assertivo, não tiver numa terapia, a probabilidade de você adoecer com essas pessoas é muito maior. Entendi. E já falando uma outra coisa, uma pessoa que está em terapia, ela é capaz também de mudar o ambiente da casa. Ela não é obrigar, lógico, não é obrigação, mas já uma pessoa, já vi no meu consultório várias pessoas que estando em terapia, trabalhando, mudaram o ambiente da casa e as pessoas foram abraçando aquela causa, percebendo que não estavam bem e melhorando. Gente, isso é ótimo quando você vê isso assim, no consultório, todo mundo melhorando, né? Vai ser aquela corrente. É muito bom. Entendi. Gi, essa questão que você falou, a questão do ambiente familiar, muitas vezes, principalmente essa questão do isolamento, a gente está dentro de casa, às vezes não consegue ter essa relação externa com o psicólogo e tal. Alguma coisa que a gente faça dentro de casa, tipo meditação, música, ler, ajuda a melhorar essa Uhum. questão do emocional, da cabeça, ajuda a gente a aliviar o estresse também. É um conselho aí da psicologia? Como é que é? Como funciona? Uhum. Sim, é comprovado cientificamente que todas essas coisas, elas auxiliam, né, para o nosso bem-estar. A atividade física, se você não pode fazer na rua, na academia, você pode fazer em casa, sim. Né? Tem aulas online, tem aulas que são pagas, tem aulas gratuitas, a Sim. meditação, para quem gosta, né? Ler o livro, ocupar a mente. Né? A pessoa que não está trabalhando devido à pandemia, ela precisa de criar uma nova rotina para ela, colocando esses itens básicos, que é a atividade física, uma alimentação saudável e ocupar a mente com alguma coisa. Ah, eu não estou trabalhando, então vou fazer algum curso online, vou ver uma live sobre algo que me faça bem. Mas você também ficar em casa sem acrescentar, sem colocar no seu ambiente, na sua mente, coisas boas, só alimentar com coisas ruins, aí também piora. Ah, eu vou assistir um filme que só fala de coisas ruins, que fala de depressão, de morte, de suicídio. Ah, eu Uhum. estou passando por uma situação na vida financeira, eu vou ler só sobre problemas. Ah, eu vou ver o jornal só fala de problemas. Aí também não, a gente precisa de mudar sim, a nossa rotina agora. Na verdade, agora não, né? Porque assim, como eu falei, são É um 100 dia a dia, dias né? Um já, passo a passo, né? isso, e não vamos voltar a ser como éramos, né? Vai ter muitas mudanças que aí depois a gente pode até fazer uma live aí do que vai acontecer depois. Mas isso melhora na saúde mental, sim. Mas se você tiver com sintomas que você percebe, nossa, eu estou tentando mudar minha rotina, estou tentando fazer atividade física, tentando me alimentar bem, dormir bem e não estou conseguindo, então aí você procura um psicólogo, né? Que seja online, a terapia online,
né? Se você pode procurar presencial, porque aí talvez já não é algo seu, né? Pode estar afetando realmente o emocional. Entendi. E para as pessoas que já têm um quadro já de depressão crônica, alguma doença relacionada ao emocional, como a depressão, tem algum conselho para já continuar nessa quarentena de forma para amenizar Uhum. essa pressão aí que a gente tem na cabeça, com essa questão emocional, do isolamento? Bom, tem que continuar o tratamento, independente de como, se vai continuar a terapia online. É, quem toma medicação precisa de continuar a tomar. Quem tiver com algum sintoma a mais ou a medicação não está funcionando, precisa de voltar ao Uhum. médico. Aqui no Brasil tá assim, muitas pessoas têm até medo de ir ao posto de saúde, ao hospital, buscar ajuda para alguma outra coisa. Mas os postos estão abertos, né? Eles estão recebendo as pessoas, sim. Sim. Então a gente não pode exagerar. Então essas pessoas que já têm esse quadro, elas têm que tomar muito cuidado para não se afundar nisso, porque se está dentro de casa, se já está isolado, então precisa de buscar alguma maneira de não deixar com que isso aconteça. A Sim. terapia, né? Uma atividade ao ar livre, não vai ser todo dia, não pode, tudo bem, mas faz um dia na semana, um outro dia, ler um livro e entender que todo mundo está passando por esse processo, não se comparar com o outro, né? Por não usar ali, se sentir culpado por estar ali, mas é o tratamento, é fundamental estar em tratamento. E nós que somos da família dessa pessoa, que estamos percebendo isso aos poucos dessa pessoa, tem Uhum. alguma forma que a gente pode chegar nessa pessoa de forma que não seja invasiva, de forma que não fere os sentimentos dessa pessoa? Qual é a melhor maneira da gente conversar com a pessoa sobre esse Uhum. assunto sem invadir o espaço dela, sem causar mais problemas? Sim. Você primeiro chega perguntando como que você tá, né? Eu tô vendo que você tá, né? Se você perceber, você tá triste, tá acontecendo alguma coisa. Sempre com empatia. O que que você quer como que você gostaria que o outro chegasse em você e falasse e te perguntasse? Você vai aos poucos, né? Oferecendo ajuda, tratando bem a pessoa. Talvez a pessoa não esteja dando conta de levantar da cama. Faça um café legal, né? Na mesa lá da sua cozinha e fala assim: aqui, vem tomar um café com a gente, vem tomar um café comigo. E aí, nesse momento, vocês não precisam de falar nada. Às vezes a gente acha que precisa de falar muito para a pessoa que está passando por uma situação assim. Mas às vezes a pessoa ela só quer ser compreendida, só quer saber que os outros estão ali por ela, que ela né? Falar que em qualquer momento eu estou aqui por você, quando você precisar, quando você quiser algum tipo de ajuda, tentar sempre tirar ela desse ambiente escuro, né? Uhum, E aí, quando você percebe que não deu jeito, que essas coisas, a conversa, o acolhimento, o carinho, uhum, aí você precisa ou talvez você pode ir numa sessão com o psicólogo vai te ensinar a você fazer isso, né, com a pessoa, mas eu já falo que é falando claramente, assim, olha, fulano, eu estou te observando que você está assim, desse jeito. O que que você acha da gente procurar ajuda, ir no médico? O que que você acha sobre psicólogo, né? E a pessoa ali vai falando. O que não pode ter é julgamento. Você está com preguiça, né? Levanta dessa cama. Nossa, vai tomar um banho.
Uhum. Isso é falta de trabalho, isso é falta de estudar. Tem que observar, né? Será que a pessoa era assim antes? Que não é, não, e está mudando o comportamento? Aquela pessoa que só fica dentro do quarto, né? Tirar, vem cá tomar, como eu falei, um café da manhã ali, um almoço na varanda, e fazendo essas coisas, assim, essas pequenas coisas que vão ajudando, não forçando, mas se a pessoa não melhorar, aí sim deve ter uma abordagem, uma intervenção de falar, olha, fulano, estou vendo que você não está melhorando, que você está assim e tudo mais. Talvez você não queira falar com a gente, mas vamos procurar ajuda, né? Eu vi isso aqui, ó. Talvez você já até procurou um psicólogo, ou vamos procurar juntos o que que você acha? Isso é importante. Ai, Gi, muito obrigado. Acho que eu respondi todas as perguntas que me mandaram aqui. A gente conseguiu dar uma englobada em todos os assuntos. Uhum, Foi bem esclarecedor tirar essas dúvidas aí com você. Principalmente essa questão do isolamento com a depressão, do ambiente. Eu acho que muita gente que acaba que ficou em isolamento não conseguiu ver. Eu, pelo menos, não conseguia. Às vezes tinha dia que tipo, não tinha nada para fazer e a gente ficava pensando, o que eu vou fazer? Acaba que você fica, deixa seu dia mais triste por bobeira, porque você acaba ficando no sofá, acaba não fazendo as coisas. E a gente tem outras maneiras da gente sair dessa aí. Acho que esse bate-papo foi bem sim. esclarecedor, tirou a dúvida de todo mundo, É, nada. que bom. Eu só uma sobre o que você falou aí, né? Porque no início da pandemia a gente achou que estávamos de férias. Sim, Alguns acharam, aqui no Brasil, o povo foi para a praia, né? E a polícia tirou todo mundo da praia. Alguns aproveitaram para descansar. E a gente achou assim, ah, não, isso aí daqui a pouco volta, não vai levar muito tempo, não. E fomos deixando. Só que aí é. percebemos que não, isso não ia acontecer. E agora, Então mais do que aí, nunca, eu tô vendo uma galera aí indo, voltando, já indo pra rua, e a coisa não acabou, gente. Aqui na Europa a coisa tá feia ainda, o assim, pessoal não tá levando a sério. E se não tomar conta agora, a tendência é voltar aquela pandemia do começo, com o isolamento total mesmo, porque um pouquinho que liberou o é, povo. exatamente. E aí você observa que tem a ver com o comportamento das pessoas, né? Com a educação, né? Com o Sim. respeito. Vamos respeitar as regras para que a gente possa voltar. Voltar não, que é uma questão meio estranha, mas que a gente possa reiniciar, né? A nossa vida, o nosso cotidiano, mas que já tem muitos dias, e aí quem não se adaptou, vamos nos adaptar. A gente não precisa se cobrar. Nossa, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não, calma. Né? Tudo tem seu tempo para cada um. Mas ficar parado também não adianta. Crie uma rotina saudável de acordo com o que você gosta. E vai É. ali fazendo. O hábito, ele leva 21 dias, né? Cientificamente, ele leva 21 dias para ser um hábito, né? De todos os dias de você continuar fazendo. Então, marca ali em 21 dias, o que que eu posso fazer para melhorar? Ah, eu vou fazer uma atividade física 3 vezes por semana nesses 21 dias. Então, faça. Ah, eu vou ler um livro, uma página por dia. Então, leia. Ah, eu vou estudar 1 hora por dia. Né? Começa assim, daqui a pouco você está estudando 2, 3, mas cada um no seu tempo. Verdade. E aí a gente vai se adaptando e não vamos deixar com que essa pandemia atrapalhe a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Já está aí uma crise, como a OMS disse, é uma crise de saúde física. Não vamos deixar que crie uma crise de saúde emocional. É isso. Verdade. Para quem está assistindo a gente, depois de amanhã eu vou estar com a Gisele como convidado dela. Vou contar um pouquinho da minha Quinta-feira, experiência. né? Depois de amanhã, quinta-feira. Ah, não, é quinta-feira, é verdade. A gente mudou a data. Hoje é É segunda. 16, Foi. quinta-feira.
Porque inicialmente essa seria terça, por isso que eu confundi. Vou Uhum. contar um pouquinho da minha experiência aqui na Europa, como que foi todo esse trajeto aí durante a pandemia, que eu estou desde dia 15 de março dentro de casa. Continuo ainda, ou seja, eu vou contar um pouquinho dessa experiência, como que foi do começo até hoje e como ainda vai continuar, porque não tem previsão para acabar. E vou contar, Uhum. sim, como afetou emocionalmente, como que a gente, aqui em casa, a gente se virou para resolver os problemas. Então, quinta-feira, a gente volta, então, convidado da Gisele, participando Isso. dela aí do Instagram dela. Aí vai ser no meu canal às 19 horas, né? O horário Espero é o que mesmo, vocês galera. Aqui em Portugal vai ser às que estão 23 nos e no Brasil assistindo, 19. Isso mesmo. isso mesmo. É uma live internacional. Eu tô Ah, amando isso, internacional. hein? Tô internacional. É internacional. Muito Ai, obrigada, Gisele, muito Jonathan. obrigado por aceitar o convite. Adorei. Fico muito Que feliz. Eu bom. honro bastante sua profissão, né? À toa que a minha irmã também é psicóloga, também vai estar aqui em breve com a gente. É uma profissão muito Sim, bacana. Eu aprendi a admirar depois de mais velho, porque quando a gente é criança, adolescente, a gente não leva muito a sério. Só depois da vida adulta que sim. a gente vai perceber que sim, é uma profissão necessária e muito importante hoje, no dia de hoje. Principalmente no dia de hoje, no século XXI, onde a gente está aí com grandes problemas Exatamente. emocionais aí, que é o boom É do uma momento. profissão muito atual. Não é uma profissão do futuro, é uma profissão do presente. Do presente, exatamente. Uhum. Então, obrigado, Bom, eu te Gisele. agradeço Muito pelo bem. convite. Até quinta às 19 horas. Até Horário de mais. Brasil. Quem não assistiu, pode indicar para os Tchau. amigos que não assistiram. Vai estar disponível no meu IGTV a partir de agora. Até já. Beijinho. Ótimo. Até. Até.